Então vou começar logo, né? Porque eu já vim adiando essa aula há muito tempo. Inclusive estava devendo. E agora, um dia antes da prova, né? Do trabalho, sei lá o que vai ter. Estamos aqui fazendo uma revisão. Eu não sei até que parte do conteúdo vocês viram para esse trabalho em si. Mas vamos revisar aqui uma parte inicial da Física 2, da Física 1, na verdade, da mecânica, para poder entrar no assunto de potência, trabalho, enfim. Vamos revisar vetores. Então, tinha lá o início de tudo. Tinha o silêncio e as trevas. E aí Deus foi lá e criou os dois eixos. O eixo X e o eixo Y. Eu não sei como que é a historinha mesmo, porque eu não conheço a história bíblica. Mas tinha lá nada. E aí Deus foi lá e criou os dois eixos, o eixo X e o eixo Y, tá? Na horizontal e outro na vertical, 90 graus, enfim. Aí o diabo foi lá e fez um vetor assim, ó. Ele foi lá e fez um vetor na diagonal. Não tá dando pra ver. Ele foi lá e fez um vetor na diagonal. Aí, Deus olhou e falou assim, ah, é? Aí ele foi lá e inventou o seno e cosseno. E o que é basicamente? O seno e cosseno, ele é basicamente um número que você vai multiplicar. Enfim, você vai multiplicar. Esse vetor, ele tem um valor, né? Ele tem um valor. Valor V. Aí, o seno e cosseno é o valor que você vai multiplicar ele para jogar ele um pedacinho pro eixo Y e outro pro eixo X. Então, você vai pegar esse valor V, multiplicar ou por seno ou cosseno, para transformar ele em um pedacinho do eixo X e um pedacinho do eixo Y, tá? E assim, quando que você vai saber qual que é o eixo X e qual que é o eixo Y? Quando que você vai usar seno e cosseno? Tem a piada do suco, né? A piada do suco. A piada do suco é assim. Esmaga teta. O teta, ele não parece uma laranja, ele parece uma laranja, né? Então, para fazer suco com a laranja, ângulo teta. Para fazer suco com a laranja, você tem que espremer ela. Então, quando você espreme o ângulo, ela tem suco, ela tá com suco, ela tá com seno, cosseno, tá? Então, vamos supor aqui, a gente tem um ângulo, θ, e aí você vai jogar o vetor, que seria, nesse caso, o vetor V, pro eixo X, amassando o ângulo, tá? Então, vai meio que sair um suco dele, e você vai usar o cosseno. Então, você vai multiplicar o valor V por cosseno de V, e vai encontrar, nesse caso, o eixo X. Por quê? Porque o ângulo, ele tava aqui, nessa posição aqui, exata. Se ele tivesse em cima, enfim, de outro jeito, ia ser diferente, tá? Então, você faz essa análisezinha do esmagando ou não o ângulo. E o seno é o contrário. O seno, quando ele abre o ângulo, é o seno. Tá? É só isso. Isso aqui é decomposição de vetor. E qual que era a outra parte que eu ia explicar? Ah, tá. Sobre o seno e cosseno. Essa é a parte simples. Normalmente, na prova, você vai ter os dados de seno e cosseno. Tipo assim, na prova ele vai te dar o cosseno do valor V é tal. E aí você acha o Vx, né? Que no caso é o valor V no eixo X. Quando você amassou o ângulo e colocou
esse ângulo no eixo X, você encontrou o VX, que a gente chama de projeção, tá? Essa é a projeção do V no eixo X. Se fosse no eixo Y, seria VY e seria de seno, e seria o multiplicado pelo seno de θ, tá? É só isso. E o que eu vou falar mais é sobre trabalho, potência e energia, né? Energia não sei se vai dar, mas trabalho e potência dá sim. Feião. Tá. Vamos lá. Eu tenho aqui essa cadeira. Eu tenho uma cadeira. Não dá pra ver a cadeira. Eu tenho uma cadeira aqui. Ela tem rodinha e tal. Vamos considerar que ela não tem atrito. Tá? Ela não tem atrito. Então, eu vou pegar essa cadeira e vou empurrar ela pra onde eu quero que ela esteja. Né? Porque assim que se move uma cadeira. Você vai mover a cadeira com uma força. Nesse caso, perpendicular, paralelo ao movimento. Porque ele tá indo pra horizontal e eu vou empurrar ele na horizontal. Se ele não estivesse paralelo ao movimento, era só eu decompor o vetor e achar a projeção X. Porque se ele é no eixo X, eu tenho que achar a projeção de X. Então eu só vou decompor o vetor. Nesse caso seria com cosseno. Tipo assim, a cadeira aqui, e aí eu vou fazendo uma força assim. Só que eu preciso da força deitada. Então eu vou achar o cosseno desse aqui. Enfim, eu empurrei a cadeira com uma força por uma distância. Oh, porra. Só que aí tinha um carinha no meio do meu caminho. E aí eu falei pra ele assim, te fode. É só isso. Te fode. Tá? Trabalho igual a força vezes o deslocamento. Tá? O trabalho igual a força vezes o deslocamento. Porque eu vou fazer uma força durante o deslocamento e esse vai ser o meu trabalho. O trabalho é tirar o arrombado que tava na frente, né? No caso. E o que é a potência? A potência, ela é basicamente o tempo que eu levo. Então, o carinha que tava na minha frente, ele falou assim, tá demorando. Aí eu falo, claro, você tá na minha frente. Aí a potência vai ser igual ao trabalho sobre o tempo. Coloca o delta, né, pra ficar bonitinho. Física usa delta. Tá. Quando você você substitui, né, a fórmula. Força vezes o deslocamento na fórmula da potência, ela fica assim. FD sobre T. Aí você pode fazer um joguinho, né? Tipo, eu sei que a distância dividida pelo tempo é velocidade. Então, dá pra fazer força vezes velocidade. Só um exemplo. E a força, de acordo com a segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Então, a potência pode ser massa vezes aceleração vezes o deslocamento dividido por tempo. Esqueci de colocar o delta de novo. Tá. E aí, esse aqui é a velocidade. Velocidade. Né? Aí eu poderia colocar, tipo, massa vezes aceleração vezes a velocidade igual a potência, tá? Potência, trabalho. Só isso? Só isso. Eu acho que eu vou dividir a segunda parte aqui embaixo de energia e momento. Eu vou falar bem rasinho, mas já vai dar uma ajudada. Então, eu espero que tenha ajudado. Eu vou mandar a foto desse papel no grupo. Provavelmente vou dar uma filmada direito. É assim, ó. Tá? Ficou ali os dois eixos que Deus criou, aí o vetor que o demônio criou, aí o seno e cosseno que Deus criou, o copo de suco, esmagando a laranja, cosseno. Abrindo a laranja, seno, que é sem suco. Aqui te fode com o tempo. Aqui você manipula as fórmulas. Enfim, é isso. Espero que ajude aí. Tamo junto, valeu.